Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham nesse nosso momento de estudo bíblico, aos membros da paróquia Bom Pastor, também aos visitantes que nos assistem em vários locais do Brasil. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, mesmo que de forma online, nesse nosso momento de estudo. Nos nossos estudos, a gente está acompanhando o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro muito bonito de nós lermos, de nós estudarmos a respeito dele. A mensagem dele é extremamente bonita e confortante para cada um de nós. Antes de iniciar o nosso estudo, nós pedimos que o nosso Deus esteja conosco, nos guiando, e que o Espírito Santo possa agir no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos absorver tudo aquilo que nós estudarmos nesta noite. Amém. Queridos irmãos, então vamos para o nosso estudo, para o nosso momento de estudo bíblico. E, como sempre, nós iniciamos com uma rápida recapitulação daquilo que nós passamos nos estudos anteriores. Em Jonas, capítulo de número 1, nós vimos e estudamos a respeito da desobediência de Jonas a um pedido de Deus. E o pedido que Deus fez para Jonas foi que ele fosse para Nínive, para a cidade de Nínive, pregar aos assírios o arrependimento. E aí vocês têm um mapa à direita de vocês, se vocês conseguem ver aí nos nossos slides, um mapa de Nínive, e aí no mapa nós também temos Tarsis e Jope. Olhem só o desvio que Jonas fez para fugir desse chamado de Deus. Ele estava mais ou menos na metade ali dessa primeira, do lado direito, dessa primeira setinha, e ele saiu de lá e foi para Jope, uma cidade portuária, uma cidade em que havia muitos navios, porque ele queria ir até Tarsis. Vejam bem, Nínive, 800 quilômetros de Jope, Tarsis, 3.000 quilômetros. Que baita desvio que Jonas iria fazer. Não é à toa que ele é conhecido como o profeta fujão. Então ele pegou um barco em Jope, um navio em Jope, mas não aconteceu uma viagem muito tranquila para Jonas, nem para os tripulantes do navio que Jonas estava. O que aconteceu foi que, pegando o navio, eles saíram do porto de Jope, da cidade de Jope, e um pouquinho mais para frente de Jope, eles passaram por uma forte tempestade. E essa forte tempestade, os próprios marinheiros sabiam que aquilo não era normal. Aquela tormenta não era algo normal. Imagina, os marinheiros estavam acostumados a passar por tempestades no mar, mas eles sabiam que aquilo não era algo que eles estavam acostumados. Era algo sobrenatural. E quem enviou essa tempestade foi Deus. Jonas sabia que Deus estava se vingando dele por ele ter fugido da sua tarefa de anunciar a Nínive. Jonas, na verdade, achou que ele poderia fugir de Deus, um Deus que é soberano, criador do mar, do céu e da terra. E Deus então envia essa tempestade. O que aconteceria com aquele navio que Jonas estava? O navio já estava se partindo ao meio. Então, todos daquele navio iriam morrer. E Jonas, então, sabem o que ele estava fazendo? Dormindo no barco. E um capitão daquele barco, daquele navio, vai ao encontro de Jonas e chama todos para estarem ali no convés, na parte de cima do navio, para eles lançarem sortes. O que é lançar sortes? Era como se fossem umas pedrinhas que, dependendo da posição que aquelas pedrinhas caíam, alguém seria o vencedor. E não deu outra. O Deus soberano, que é o criador do mar, do céu e da terra, esse Deus soberano fez com que essas sortes caíssem sobre Jonas. E quem foi o culpado? Jonas. Jonas então teve que se explicar para aquela tribulação do navio o porquê que eles estavam passando por aquilo. Logicamente, haveria alguma coisa para que pudesse acabar com aquela situação.
E Jonas, então, ele mesmo toma a decisão: me lancem fora desse barco, me lancem fora desse navio. E é o que acontece. Jonas, então, ele é lançado para fora desse navio. Mas Deus é um Deus soberano. Deus, o Criador do mar, do céu e da terra, é um Deus soberano. Um Deus que está sob o poder de tudo. E o que acontece? Aí nós entramos no capítulo de número 2 de Jonas. Capítulo 2, o versículo de número 1. Onde nós lemos: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Percebam que Jonas ele foi engolido pelo peixe e ele não pede para que Deus o livre daquele peixe, o livre de dentro daquele peixe. Antes ele ora ao Senhor Deus. E esse orar a Deus por parte de Jonas, na verdade, é um sinal de gratidão, porque ele sabia que Deus enviou aquele peixe para que engolisse ele. Porque se aquele peixe não tivesse engolido Jonas, Jonas teria morrido afogado. Mas aí há uma outra questão para a gente conversar. Mas como é que Jonas sobreviveu dentro da barriga, dentro do ventre de um grande peixe? Deus é o Criador de tudo. Então ele governa também todas as criaturas. E assim Jonas sobreviveu ao ventre do grande peixe. E ele orou ao Senhor Deus em gratidão. Jonas percebeu a misericórdia de Deus. E aí nós continuamos, versículo 2 a 3. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Queridos irmãos, percebam a angústia de Jonas. E não é por menos, ele estava descendo ao fundo do mar. E ele clamou ao Senhor. E algo interessante é esse do ventre do abismo. O ventre do abismo, na verdade, era uma referência às profundezas do mar. Porque na época de Jonas, o povo acreditava que o lugar dos mortos era lá no fundo do mar. E Jonas sabia que ele estava se encaminhando para a sua morte. E aí nós lemos, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Jonas estava ali em uma angústia muito grande. Jonas, eu creio que até mesmo perdeu a sua consciência, porque se você vai muito ao fundo do mar, você perde a sua consciência. E aí nós temos o próximo versículo. Mas aqui, antes de nós irmos para o próximo versículo, nós temos que destacar que Jonas sabia que por detrás da atitude dos marinheiros em lançá-lo ao mar estava a mão de Deus, que o perseguia por ele ter se desviado daquilo que Deus o chamou. E certamente Jonas sabia que aquele grande peixe não estava ali do nada. Deus enviou aquele grande peixe. Na verdade, esse capítulo de número 2, ele relata mais uma oração de Jonas. Eu creio que vocês já devem de ter mais ou menos percebido a tonalidade desse capítulo. É uma oração de Jonas que traz muito para nós. Versículos 4 a 6, nós lemos: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Queridos irmãos, que relato de Jonas. E aqui nós temos a certeza de que Jonas estava se encaminhando lá para o fundo do mar.
E ele sabia que o fundo do mar realmente era o lugar onde é que ficavam os mortos. Ele sabia que o que esperava ele, na verdade, era a morte, se Deus não ouvisse a sua oração, a sua súplica. E aí Jonas destaca: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, até o fundo da terra. Queridos irmãos, fizeste subir da sepultura a minha vida. Opa, aqui nós vemos que Jonas reconheceu que se ele está naquela situação é porque Deus quis dessa forma. E ele sabia que Deus não iria desamparar ele depois de tudo o que ele passou. E aí nós temos o versículo 7, onde nós lemos o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando Jonas estava ali desesperado, não sabia o que fazer, Jonas então ele ora a Deus. Jonas então ele sabe que só há uma saída para aquilo. Lembrei do Senhor. Quando Jonas estava ali já sem consciência, quase se desfalecendo, quase padecendo, morrendo, ele se lembrou do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas o que Jonas quis dizer com este santo templo? Jonas quis dizer que a oração ela vai subir até o local onde Deus está. Porque Deus promete ouvir a oração. E realmente Deus ouve a oração de cada um de nós, não só de Jonas, mas de cada um de nós onde ele está. Continuando no versículo 8 a 10, nós lemos o seguinte: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Queridos irmãos, Jonas se lembrou da situação que estava passando com o povo de Israel. A idolatria. O povo de Israel havia se rendido a falsos deuses. E ele destaca que a idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem é misericordioso? Deus. Jonas, ele reconhece a misericórdia e o amor de Deus para com seu povo, principalmente para com ele na situação que ele estava enfrentando. E assim como os marinheiros lá no navio prometeram prestar e oferecer sacrifícios a Deus, assim também Jonas o fez. Com esperança renovada nesse momento, ele diz o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Certamente Jonas conseguiu perceber a mão de Deus naquela situação. E certamente ele se lembrou de que Deus nunca desampara os seus. A esperança estava viva no coração de Jonas. E eu creio que ele tinha certeza naquele momento de que ele poderia retornar a Jerusalém. E lá em Jerusalém, prestar sacrifícios a Deus. O Deus misericordioso que o livrou de dentro do ventre do peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Queridos irmãos, vomitou a Jonas na terra. Essa palavra é bastante forte, né? O vômito. Mas realmente aqui a ênfase foi a situação de Jonas, o desvio de Jonas, por Jonas ter não aceito aquilo que Deus o incumbiu de fazer. E aqui nesse mesmo versículo, no versículo 10, nós lemos o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. No versículo 9, perdão, ao Senhor pertence a salvação. E nós podemos dizer que essa parte do versículo é o centro do livro de Jonas. Percebam que Jonas, ele reconheceu que Deus é soberano sobre tudo.
Se ele quer salvar alguém, ele salva. E por isso ele destaca: ao Senhor pertence a salvação. Queridos irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante, principalmente nessa parte final dos versículos. Deus não escolhe a quem ele salva. Ele quer salvar a todos. Não só o fulano, não só o ciclano, não só aqueles que torcem pro Grêmio, não só aqueles que torcem pro Inter, não só aqueles que torcem para um partido A, para um partido B. Deus, com sua infinita misericórdia, ele quer salvar a todos. Porém, há aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Jonas, quando orou ao Senhor Deus, no capítulo de número 2, Jonas, ele reconheceu a soberania de Deus, reconheceu também a sua falha, reconheceu que tudo pertence a Deus, voltou atrás naquilo que ele disse lá no capítulo de número... na nossa introdução, que nós falamos que Jonas não quis pregar aos ninivitas por tudo que eles fizeram ao povo de Israel. E destaca: ao Senhor pertence a salvação. E aqui Jonas certamente conseguiu perceber que Deus salvou os marinheiros que estavam lá no navio, salvou ele de ser afogado e vai salvar também os ninivitas, o que nós vamos ver posteriormente. Então isso é muito importante para nós, queridos irmãos, guardem isso. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem ele quer. E ele quer salvar a todos nós. Por isso, ele enviou Cristo Jesus para morrer por cada um de nós numa cruz. E aí então nós chegamos à conclusão desse capítulo de número 2. Vocês podem dizer: poxa pastor, mas já vai concluir esse capítulo? Pois a conclusão desse capítulo, ela é uma conclusão que nos faz refletir em muitas atitudes da nossa vida. Ela é uma conclusão que, principalmente nesse momento em que nós vivemos agora de pandemia, é uma conclusão que nos anima, que nos fortalece e que nos dá a esperança que nós necessitamos. Por isso o capítulo 2 de Jonas ele pode ser um capítulo apenas com 10 versículos. Mas nesses 10 versículos nós aprendemos que a salvação pertence ao Senhor Deus. Basta nós depositarmos a nossa confiança no Deus que é soberano. Que há somente um único Deus verdadeiro que atende às nossas orações, atende às nossas súplicas. Queridos irmãos, o mesmo Deus de Jonas é o nosso Deus. E ele ouve todos os pecadores arrependidos, todos os pecadores contritos. Não importa o que nós fizemos, Deus nos ouve e promete nos perdoar se nós nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Ao orar a Deus, Jonas havia se arrependido do que ele fez de fugir. E Deus ouviu as súplicas de Jonas, assim como ele ouve a cada um de nós. É esse mesmo Deus, queridos irmãos, que diz o seguinte: creia em meu Filho Jesus Cristo e você viverá. E lembram que lá no capítulo, no nosso primeiro estudo na introdução, nós falamos que Jesus cita o livro de Jonas, e nós falamos que os 3 dias que Jonas esteve lá na barriga, no ventre do peixe, é uma prefiguração do que Cristo Jesus iria passar e passou por cada um de nós. E é exatamente isso que aconteceu com Cristo Jesus. Cristo Jesus sofreu por cada um de nós na cruz. Ele foi afastado de Deus quando foi lançado com sua morte lá no ventre da terra, no mundo dos mortos. E lá ficou afastado de Deus durante 3 dias, assim como Jonas. Certamente Jesus passou por uma angústia muito grande, mas ele venceu. No 3º dia ele ressuscitou por cada um de nós. E ele venceu, queridos irmãos, para que nós não precisemos passar por essa angústia
de estarmos lá no inferno. Ele passou por tudo isso em nosso lugar. Ele venceu para que nós não precisemos ficar afastados de Deus, para que nós, com a nossa vida e por sua obra na cruz, nós não fiquemos afastados de Deus. Basta termos fé no que Cristo Jesus fez por cada um de nós na cruz. Queridos irmãos, não importa por qual situação que vocês estejam passando, não importa qual pecado vocês cometeram, entreguem nas mãos de Deus. Suplique a Deus o perdão. Deus nos ouve, Deus nos perdoa, graças à obra de Cristo Jesus na cruz. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E assim como ele livrou a Jonas daquela grande situação, ele também livra a cada um de nós. Por isso, mesmo em meio a essa pandemia que nós vivemos, vamos entregar os nossos pedidos a Deus, a nossa súplica a Deus. Essa é a nossa esperança. E por isso Jonas diz: a Deus pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Não é a um navio, não é a um político, não é a uma determinada pessoa, mas é aquele que se fez homem e habitou no meio de nós, Cristo Jesus. Por sua obra na cruz, nós temos a salvação. E eu destaco novamente para vocês o versículo de número 9 que diz: ao Senhor pertence a salvação. Que nós possamos crer nisso, queridos irmãos. Essa é a nossa única esperança nesse mundo louco que nós vivemos. E não é uma esperança falha, é uma esperança que nos conduz à salvação eterna. Esse então foi o nosso estudo no dia de hoje. É um estudo que traz lições muito importantes para cada um de nós. É um estudo que conduz a cada um de nós à reflexão. E mais uma vez eu digo a vocês, tudo que vocês têm dentro de si, todos os seus desafios, enfim, toda angústia, entregue nas mãos de Deus, o Senhor, que Ele certamente irá nos atender. Antes de